Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. E vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 61, o objeto de conhecimento, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatoração. E o detalhamento, processos de fatoração de expressões algébricas e suas relações com produtos notáveis. Muito bem, então a nossa aula vai ser sobre álgebra. Então pegue seu caderno, pegue sua caneta, toda a atenção e vamos para a aula. Bom, a nossa aula hoje é sobre fatoração. E fatoração, às vezes, é um assunto que não agrada a todo mundo, porque é o momento da matemática que envolve lá letra com número, do nada aparece um. Mas é importante lembrar que a fatoração, ela serve para a gente transformar, né, essa parte algébrica, serve para representar todos os números. E aí nós vamos falar especificamente hoje de fatoração e trabalhar dois tipos de produtos notáveis. Tudo bem? Então, vamos recordar o conceito de fatoração na tela. Então, fatoração. Fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Então, a primeira coisa que nós podemos lembrar, né, é o seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, o número 10 mais 6, certo? Então, nós sabemos que isso aqui é o número 16. Então, isso aqui é o número 16. 16 eu posso escrever como sendo 10 mais 6. Mas eu também posso escrever esse produto como sendo, esse número 16, como sendo um produto de dois fatores. Se eu observar bem, com bastante calma, aqui o 10 ele pode ser escrito como sendo quem? 2 vezes 5, beleza? E o 6 pode ser escrito como sendo 2 vezes 3, correto? Então, eu posso transformar esse mesmo 16, ou seja, eu estou trabalhando com o mesmo número, e eu tenho um fator aqui comum, que nesse caso é o 2. Então, 2. Então, quando eu divido 10 por 2, eu vou estar eliminando esse 2 aqui, vai sobrar quem? O 5. Correto? Mais. E quando eu divido esse 6 por 2, né? Vai sobrar quem? O 3. Então, eu reescrevi toda a nossa equação lá, o 2, como sendo 2 vezes, e o fator dessa soma aqui dá quanto? 8. Então, fatorar é isso, é reescrever o número, né, como sendo a soma de dois termos ou o produto de dois termos. Só que isso, quando eu tenho valores numéricos, não é tão interessante. Por isso que é mais utilizado na álgebra, beleza? Então, vamos aqui ver a fatoração por agrupamento. Então, observe aqui a nossa figura, né? Qual é a figura que eu tenho? Eu tenho um retângulo, tudo bem? E aí, eu quero escrever esse retângulo como sendo uma soma desses fatores. AX mais BX mais AY mais BY. Então, vamos dividir aqui o nosso retângulo. Então, observe que esse retângulo, eu consegui transformar a área dele, né, que é a região interna, em 4 áreas. Essa primeira área aqui, que eu estou pintando em vermelho, como é que eu calculo a área do retângulo? Vai ser o lado vezes o lado, tudo bem? Então, por isso que essa área aqui ficou A vezes X, ok? Então, essa minha outra área aqui, vai ser quem? B vezes o X, correto? E aqui, eu tenho também uma outra área, né? A vezes Y. Então, aqui vai ficar o A vezes o Y, essa região em verde. Porque é o lado A, né?
o lado que mede A, vezes a altura Y. Da mesma forma, aqui nesse pedaço do B, né? Então, vai ficar B vezes Y. Então, a área total desse quadrado, desse retângulo, vai ser quem? AX mais BX mais AY, BY. Tudo certo? Então, eu tenho aí esse retângulo. E aí, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso reescrever esse retângulo, né, em apenas duas áreas. Por quê? Se eu imaginar que esse lado aqui, ó, esse lado mede A mais B, beleza? Então, quem vai ser essa área? Vai ser o lado A mais B vezes X. Tudo bem? Então, ó, o nosso lado ficou A mais B, que é o lado, vezes a altura X. Tudo bem? Por que A mais B? Porque é o tamanho B mais o tamanho A. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos aqui, estamos reescrevendo aquela área lá, que era AX mais BX. Se eu multiplicar esse X por A e esse X por B, vai dar exatamente aquela figura anterior. Correto? Então, ó, A vezes X vezes A vai dar AX e X vezes B vai dar BX. Da mesma forma, eu posso pensar aqui, ó. Eu vou ter o lado AB vezes a altura Y, beleza? Então, aqui, ó, eu transformei aquela nossa figura em uma soma de dois retângulos, tudo bem? E aí, ó, observe que esse AB, ele é um fator comum nas duas áreas. Então, eu posso colocar ele em evidência. Se eu colocar ele em evidência, vai sobrar quem? Exatamente a soma desse outro lado. Tudo bem, ó? Então, aqui eu tenho y vezes AB, x vezes AB. Se eu colocar AB como ele é comum nos dois lados da soma, eu posso pôr ele em evidência. Então, eu vou transformar aquela soma em uma única área de AB vezes x mais y, de A mais B vezes x mais y. Então, A mais B vezes x mais y. E vai ser a área do meu retângulo. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei aquela fórmula, aquela equação, né, inicial. Peguei aquela equação inicial, onde a figura era dividida em 4 áreas e calculei uma única área como sendo o produto de dois lados. Por quê? Na figura inicial eu tinha que era AX mais BX mais AY mais BY. E tudo aquilo eu transformei exatamente nisso aqui, ó, num produto de dois termos, né? A soma de dois termos aqui, porque quando A for um número e B for um número, o resultado vai ser um número, X um número, Y um número, o resultado vai ser um número. Ou seja, eu transformei a soma, né, de vários quadrados, quadrado AX, o quadrado BX, o quadrado AY, mais o quadrado BY, em uma única, né, ali, um produto de dois números. Um produto do número A mais B vezes o produto do número B mais Y. Então, ou X mais Y. Então, eu peguei 4 áreas e calculei uma única área. Então, é para isso, nesse intuito, que a gente utiliza a fatoração. Tudo tranquilo? Então, acompanhe comigo aqui um passo a passo para a fatoração por agrupamento. Beleza. Então, a fatoração por agrupamento, o que vai ocorrer? Nós podemos utilizar sempre a ideia do fator comum. Então, no nosso primeiro passo, né, lembrando que a nossa área lá inicial era AX mais BX mais AY, BY. Então, nós devemos, no nosso primeiro passo, agrupar termos que possuem fator comum. Então, eu posso começar pensando assim, ó, o A, aqui nessa parcela,
O A, ele é fator comum tanto nessa parcela quanto nessa parcela aqui. Tudo bem? E o B, né? Ele é fator comum tanto nessa parcela quanto nessa parcela. Então, agora a gente vai agrupar eles. Então, vai ficar exatamente aqui, ó. Agrupando, aqui tem um passo a mais, né? Mas vamos voltar aqui rapidinho só para organizar essa ideia. Então, organizando aqui, ó, ao invés de organizar o A, vamos botar o fator em comum em evidência, o X. Então, ficou AX mais BX, beleza? AY mais BY. Só para o próximo slide fazer mais sentido. E agora, o que acontece? Aqui, ó, eu vou ver quem é o fator comum. Quem é o fator comum nesse caso? O fator comum aqui é o X. Ok? AX, X. Y, Y. Então, vou colocar esse fator em evidência. Então, colocando o X em evidência aqui, ó, nessa parcela, eu vou dividir X, AX por X. Sobra quem, ó? Se eu simplificar esse X com o X que já está aqui fora, sobrou o A, certo? Mais, que é a operação que nós estamos trabalhando, BX dividido por X, sobra quem? O B. Então, eu transformei essa soma aqui, AX mais BX, em um produto, que eu vou aqui apagar para não ficar tão riscado. Que produto é esse? O produto do número X vezes a soma de A mais B. Beleza? Da mesma forma, eu vou trabalhar aqui nas outras duas parcelas. Porque lembra que ó, a gente está usando a fatoração por agrupamento? Então, o primeiro passo é agrupar, né, as parcelas que têm os mesmos fatores. Nesse caso, nós agrupamos o fator Y. Então, colocando o fator Y em evidência, AX dividido por Y sobrou o A, BX dividido por Y sobrou o B. Então, novamente, eu tenho aqui o produto de dois números, né? Então, ó, em cada grupo colocamos os fatores comuns. Então, no primeiro, AX mais BX ficou X vezes A mais B. E no segundo, AY mais BY ficou quem? Y em evidência, que é o fator comum, A mais B. Se eu observar agora, eu tenho como escrever novamente, eu tenho um outro fator que pode ser utilizado como fator comum, que nesse caso é quem? A soma AB, ó. Tudo bem? Então, a soma AB, ela é comum nos dois lados da soma, aqui nas duas parcelas da soma. Então, eu posso colocar ele em evidência. Então, colocando o AB em evidência, ó, então, x vezes A mais B, então x vezes A mais B, colocando A mais B em evidência, ó, sobra quem? XA mais B dividido por A mais B, sobra o x, certo? Mais y vezes A mais B dividido por A mais B, sobra o y. Então, nós temos aqui aquela soma, esta soma aqui, ó. AX mais BX mais AY mais BY, transformada em um produto. Beleza? Em um produto de duas somas aqui no caso. Então, eu sempre posso utilizar essa ideia para resolver. Vamos com um exemplo numérico para ver se fica mais claro. Então, nós temos aqui, ó, o termo, fatorar o ter A3AX mais 2B ao quadrado mais B ao quadrado x mais 6A. Então, vamos começar, né, colocando os termos que são comuns, né, próximo, agrupando. Então, eu posso agrupar aqui, ó, 3AX com 6A. Então, observe aí que os dois termos dependem da letra A aqui, ó, do número A, para essa soma, ok? E o B, o segundo, vai ser quem? 2b quadrado mais b quadrado x. Observando aqui, ó, quem é o fator comum? O fator comum vai ser exatamente quem? 3. Professor, por que o 3? Na outra parcela, eu estou agrupando esses dois, tá bom? Na outra parcela, eu tenho 6, eu não tenho 3. Vale a pena recordar que 6A
eu poderia ter escrito como sendo quem? 2 vezes 3A. Observe que agora, ó, nas duas parcelas, eu vou ter este fator comum, 3A. Ok? Então, colocando 3A em evidência, sobra quem? 3A dividido por 3A, então vou eliminar o 3A aqui, ó, vai sobrar o x. Ok? 6A dividido por 3A, então 3A divide com 3A, sobrou o 2. Então 3A vezes x mais 2. Ok? Se eu fizer o produto aqui, ó, só a título de curiosidade, se eu fizer essa multiplicação, eu volto para aquela soma lá, ó. 3A vezes x, 3AX. 3A vezes 2, dá 6A. Ok? Muito bem, então vamos trabalhar agora esses outros dois fatores aqui, ó. Quem é o fator comum? É o b quadrado, ó. B ao quadrado, B ao quadrado. Ele está nas duas, né, parcelas da soma. Então, eu posso colocar esse fator que é comum às duas parcelas da soma em evidência. Então, B ao quadrado em evidência. Dividindo B ao quadrado x por B ao quadrado, vai sobrar o x. Mais 2b quadrado, B quadrado dividido por B quadrado, sobra 2x. Ou 2, né? Então, ficou x mais 2. Então, vai ficar 3a vezes x mais 2, mais b ao quadrado vezes x mais 2. Observe que eu fiquei agora com dois fatores comuns aqui, ó, nessa nova soma, que é exatamente quem? X mais 2. Então, colocando x mais 2 agora em evidência, sobra 3a mais b ao quadrado. Então, eu peguei esta soma e reescrevi como sendo o produto de x mais 2 vezes 3a mais b ao quadrado. Então, utilizar essa ideia é a mesma coisa que utilizar essa ideia, tá bom? Então, 3ax mais 2b quadrado mais b quadrado x mais 6a é a mesma coisa, é o mesmo valor que x mais 2 vezes 3a mais b quadrado. Tudo bem? Aqui, ó, novamente vamos fatorar aqui essa expressão. Então, vamos pensar aqui qual seria a melhor alternativa para agrupar. Então, vamos agrupar aqui, ó, esse a ao cubo mais a ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho um fator comum nessas duas parcelas. Tudo certo? Eu tenho um fator comum nessas duas parcelas. A mesma coisa vai ficar agora a mais 1. Quem é o fator comum? Lembra que 3 ao cubo eu posso escrever como sendo a vezes a ao quadrado. Tudo bem? Então, colocando o a ao quadrado em evidência, ó, a ao quadrado dividido com a ao quadrado sobra a. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, um número dividido por ele mesmo, é quem? 1. Então, vai ficar 1. Trabalhando agora aqui ao outro lado, ó, quem é o fator comum? O 1, ó, porque aqui na frente do a, quando não tem coeficiente, nós sabemos que quando não aparece o coeficiente da letra, é 1. Então, colocando 1 em evidência, ó, 1 dividido por 1 vai sobrar o a, mais 1 dividido por 1 é 1. Olha aí, eu tenho um novo fator comum. Tem um novo fator comum. A mais 1, A mais 1. Tudo bem? Então, colocando o A mais 1 em evidência, vai sobrar exatamente quem? A ao quadrado, e daqui vai sobrar o 1. Então, A ao cubo mais A ao quadrado mais A mais 1, eu posso reescrever como sendo esse produto. A mais 1 vezes A ao quadrado mais 1. Tudo bem? Agora vamos conhecer outro tipo de fatoração, que é a diferença de dois quadrados. Imagina que esse quadrado de lado y e o quadrado inteiro, né? Então, quem seria a área desse quadrado completo? Seria tamanho x mais y
Beleza? Por que que eu estou chamando isso aqui de quadrado? Porque a primeira característica de quadrado é que os lados têm o mesmo tamanho. Tudo bem? Então, esse lado aqui mede x. Esse outro lado também mede x. Então, aqui era para medir x. Porém, né, eu retirei esse tamanho aqui, ó. Eu retiro esse tamanho. Então, eu tirei o quadrado de lado y. Por isso que aqui ficou x menos y e aqui em cima também ficou x menos y, porque eu retirei essa fração desse quadrado. Então, a área colorida, que é o que sobra aqui, ó, essa região colorida, vai ser exatamente quem? X ao quadrado menos o y ao quadrado, tá? Então, essa região colorida vai ser exatamente quem? Vai ser o x ao quadrado, que é x vezes x, menos esse quadradinho aqui, ó. Tudo bem? Então, a área que vai sobrar é essa. Ok? Então, a área colorida da figura pode ser escrita como sendo x ao quadrado menos y ao quadrado, que expressa uma diferença de dois quadrados. Separando a figura em dois retângulos, né? Conforme a figura 1, e juntando as duas partes obtidas, formamos uma nova figura. Observe comigo. Então, esse aqui era a nossa figura, né? De lado x e x, né? Esse tamanho aqui vai ficar x menos y, e esse tamanho aqui vai ficar x menos y. E essa área é quem? X ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos essa figura. E aqui eu vou cortar aqui, ó, esse lado. Vou dividir essa figura em dois retângulos, beleza? E aí, esse retângulo vai ter qual medida? Medida y, né? E o outro lado, x menos y. Então, ó, essa aqui vai ser a nossa figura. Vai ser essa nossa nova figura lá. Que eu posso reescrever ela dessa forma. Eu peguei aquele lado que eu cortei lá, ó, que mede x menos y, e juntei com a base da primeira figura. Tudo bem? Então, ó, esse lado aqui ficou exatamente quem? X mais a altura y, x mais y. E aqui embaixo ficou exatamente a diferença, x menos y. Então, eu posso escrever x ao quadrado menos y ao quadrado como sendo o produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Tudo bem? Então, eu posso escrever aquela figura lá como sendo x ao quadrado menos y ao quadrado é igual à soma de dois termos vezes a diferença de dois termos. Então, ó, observe o polinômio, né? O polinômio x ao quadrado menos 36 representa uma diferença de dois quadrados. Fatorar esse polinômio como 36, vocês conseguem observar, né? Lembrar que 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado? Porque, ó, o que significa 6 ao quadrado? Significa que é 6 vezes 6. Tudo bem? Então, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é o 36. E x ao quadrado significa quanto? X vezes x. Porém, a gente sabe que quando tem um valor ao quadrado menos o outro valor ao quadrado, eu posso escrever esse valor como produto. O produto de quem? Da soma x mais o valor que fica ao quadrado, que nesse caso é 6. Então, x mais 6 ao quadrado vezes x menos 6 ao quadrado. Se eu fizer esse produto aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. 6 vezes x, utilizando a distributiva, tá? Vai ficar mais 6x. E x vezes 6 vezes menos 6 dá menos 36. 6x mais 6x, ou seja, um número somado com seus opostos simétricos, vai ser igual a zero. Então, eu voltaria exatamente para quem? X ao quadrado menos 36. Ok? Então, eu consigo transformar a diferença de quadrados em um produto da soma de dois números. Ó. Eu consigo escrever
a diferença de 2 quadrado como sendo a soma o produto da soma pela diferença de dois números. Lembrando que esse x aqui, ó, ele é o mesmo valor. Tá bem? Tudo bem? Então, dada a expressão 16x ao quadrado menos 9, determine a forma fatorada. E aí, para eu determinar a forma fatorada, eu tenho que suspeitar que esses dois termos aqui, ó, pode ser escrito como sendo a diferença de 2 quadrados. Pode ser a diferença... Eu consigo escrever esse número aqui como sendo um número ao quadrado? 16x ao quadrado? Posso, né? Porque 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Beleza? E aí, lembra lá das propriedades de potência? O que acontece quando eu tenho uma multiplicação de dois números ao quadrado? Né? Vai ficar a ao quadrado vezes b ao quadrado. Mas assim como quase tudo na vida, na matemática, tudo que vai, volta. Então eu posso reescrever isso, a ao quadrado vezes b ao quadrado, como sendo o produto de a vezes b ao quadrado. Para ficar mais claro. Então, ó, 16x ao quadrado, eu posso escrever como sendo 16 não é a mesma coisa que 4 ao quadrado? É. Então vai ficar 4 ao quadrado. X ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Muito bem. Só que agora eu posso escrever como sendo quem? 4 vezes x ao quadrado. Beleza? 4 vezes x ao quadrado. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, ó, 16x ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes x ao quadrado. E 9 é a mesma coisa que quem? 3 ao quadrado. Beleza? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que o resultado é 9. Muito bem. Então, aplicando a ideia lá, né, de o quadrado da diferença de dois termos, né, o quadrado aqui, ó, x ao quadrado menos 9 ao quadrado, então posso reescrever isso como sendo o primeiro termo, 4x mais 3 vezes 4x menos 3. Ou seja, eu tenho uma diferença de 2 quadrados e eu estou escrevendo como sendo o produto da soma pela diferença, ou seja, da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Isso foi o que a gente aprendeu agora. Então, ó, 16x ao quadrado menos 9x é menos 9, pode ser escrito como 4x mais 3 vezes 4x menos 3. Se eu fizer o produto, observa que eu vou voltar exatamente para lá, ó. 4 vezes 4x vezes 4x. 4 vezes 4, 16. X vezes x, x ao quadrado. 4x vezes menos 3, menos 12x. 4x vezes, 3 vezes 4x, mais 12x. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. E aí, ó, menos 12 mais 12, zero. Então, eu vou ter 16x quadrado menos 9. Tranquilo? Então, a forma fatorada vai ser exatamente 4x mais 3 vezes 4x menos 3. Ainda temos mais um exemplo, ó, 9x ao quadrado menos 4y quadrado. Então, usando a mesma ideia, ó, 9x ao quadrado, eu posso escrever 9 ao quadrado é 3 vezes x ao quadrado. Aqui, ó, 4y ao quadrado, né, pode ser escrito como 2y quadrado, ok? Então, vai ficar como? Aplicando a fórmula. 4x ao quadrado menos 4y ao quadrado vai ser 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Posso escrever isso como sendo a soma pela diferença. Tudo bem? Então, vai ficar, ó, 3x mais 2y vezes 3x menos 2y. Tranquilo? Então, eu posso fazer isso toda vez que eu tenho dois números ao quadrado, né? E eu suspeito que eu possa escrever ele como sendo o produto da soma pela diferença. Então, nessa aula,
falamos sobre fatoração por agrupamento, né? Onde eu vou trabalhar o fator comum em evidência, e depois a fatoração, né, da diferença do quadrado de dois termos, né? Então, o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo eu posso escrever como sendo o produto da soma, então, o primeiro mais o segundo, vezes a diferença do primeiro pelo segundo. Toda vez que eu falo diferença, lembra que é subtração. Essa foi a nossa aula, espero que tenha sido muito esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.